Olá, meus amigos e amigas. Meu nome é Rodrigo Bortolo. Serei seu instrutor nas próximas horas, onde falaremos aí de diversas NRs pelo nosso canal. Minha formação: sou tecnólogo em segurança do trabalho e bombeiro militar, onde atualmente ocupo a posição de subtenente aqui no Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Estarei disponibilizando 2 canais de comunicação para possíveis dúvidas ou interações durante o nosso curso. Então, esse é o meu e-mail e esse um Instagram profissional. Perfeito. Bem, sobre os objetivos da nossa NR10. Então, toda NR, logo na sua introdução, ela traz os seus objetivos, e a NR10 não é diferente, sendo eles garantir a segurança e saúde dos trabalhadores, prevenir acidentes envolvendo eletricidade, estabelecer requisitos mínimos para trabalhos seguros e proteger trabalhadores diretos e indiretos. Então, tanto o trabalhador que realiza atividade nos sistemas e equipamentos elétricos, né, quanto aqueles que estão em suas proximidades e podem sofrer as consequências de um acidente, também estão sendo protegidos pela normativa. E a nossa mensagem-chave desse slide é que a eletricidade não perdoa erros. Pequenos descuidos podem resultar em lesões graves ou até mesmo morte, principalmente porque o nosso inimigo é invisível. Quanto ao campo de aplicação da NR10, ela abrange atividades diretas ou indiretas com eletricidade, trabalhos em baixa tensão, alta tensão, empresas públicas e privadas, profissionais autônomos, profissionais CLT e terceiros. Sobre os riscos elétricos a que estamos expostos: choque elétrico, arcos elétricos ou arco voltaico, queimaduras, incêndios e explosões, campos eletromagnéticos. E é importante lembrar que esses efeitos fisiológicos da corrente no nosso corpo, eles podem surgir imediatamente, logo após o acidente, ou surgir semanas ou meses depois. Daremos alguns exemplos aí no transcorrer da aula. Bem, o choque elétrico. Por definição, então, ele é a passagem de corrente elétrica pelo corpo humano, traz consequências como contrações musculares involuntárias, dificuldade respiratória, porque quem controla a nossa respiração é um grupo muscular, tudo bem? O pulmão, ele não tem elasticidade, ele não tem movimento próprio, ele depende de um grupo muscular, principalmente de um músculo chamado diafragma. E durante a passagem elétrica, como nós estamos vendo que contrações musculares involuntárias podem ocorrer, essas contrações podem prejudicar o movimento normal dos músculos que controlam a nossa respiração, trazendo essa dificuldade respiratória. Fibrilação ventricular, e agora estamos falando do sistema cardíaco, uma parada cardíaca, uma parada cardiorrespiratória, queimaduras internas, externas de diversos graus, que veremos em breve, e em casos mais graves, o óbito. Uma curiosidade sobre o choque elétrico é que muitas vezes as lesões internas são mais graves do que as queimaduras que estão aparentes ali na vítima. Quanto à gravidade do choque, ele vai depender de diversos fatores. E é uma somatória desses fatores, ok? Primeiro, a intensidade da corrente. Então, quanto mais alta a intensidade da corrente, mais grave
será o choque. O tempo de exposição. Quanto maior for o meu tempo de contato, maior será a gravidade do choque também. O caminho percorrido. Então, o percurso por onde essa corrente elétrica passa vai definir ali a porcentagem dessa amperagem que está passando pelo coração. E isso pode agravar o nosso acidente. Condições da pele. Se o trabalhador ou a vítima, né, se possui uma pele íntegra ou uma pele cheia de lesões. Por quê? Porque a nossa pele é uma camada protetiva. E quanto mais lesões, quanto mais escoriações, arranhões, cortes ela possuir, menor será esse índice de proteção. Umidade. O quesito umidade se refere tanto à umidade da pele, então uma pele seca ou uma pele úmida, quanto à umidade do local. E o estado de saúde da vítima. Então, pessoas que possuem doenças pré-existentes, principalmente doenças cardíacas, podem agravar ali a situação durante o choque. Então, aqui, uma imagem que mostra a porcentagem de corrente que passa pelo coração, dependendo do trajeto, né? Dependendo do percurso que essa corrente passa. Então, da cabeça para os pés, 10% passa pelo coração, das mãos para os pés, 8%, de uma mão à outra, 3%, da cabeça para a mão, 2%, e de um pé para o outro, 0%. Sobre a intensidade da corrente, os efeitos que ela causa no corpo e a sua gravidade. Então, de meio miliampere a 1 miliampere, apenas formigamento. É uma coisa que as pessoas chamam de choque leve, tudo bem? De 1 miliampere a 5 miliamperes, é um choque que vai causar agora um desconforto, porém a sua gravidade ainda é baixa. De 5 a 10 miliamperes, agora sentiremos dor e contrações musculares leves. É um acidente moderado. De 10 a 20 miliamperes, contrações intensas e dificuldade para soltar o condutor. É uma gravidade agora alta. De 20 a 30 miliamperes, espasmos musculares involuntários e dificuldade respiratória. Uma gravidade muito alta. De 30 a 50 miliamperes, já começa a ocorrer o risco de parada respiratória e lesões graves. É uma gravidade crítica. Lembrando que nessa tabela estamos considerando pessoas saudáveis, né? Quando nós comentamos que doenças pré-existentes podem agravar a situação, então situações onde seria, por exemplo, um choque moderado, mas a pessoa tem uma doença pré-existente, ela pode ser agravada, né? A condição da vítima pode ser agravada por essa doença. De 50 a 100 miliamperes, então, um elevadíssimo risco aí de fibrilação ventricular. Então agora o risco de óbito já é presente. De 100 a 300 miliamperes, queimaduras internas graves e a probabilidade de óbito agora é praticamente líquida e certa. Então a gravidade é extrema. Acima de 300 miliamperes, a fatalidade é certeza. Então, parada cardíaca, queimaduras profundas e destruição de tecidos. Bom, sobre o arco elétrico ou arco voltaico, é a descarga elétrica, né, que passa pelo ar entre dois pontos energizados. Ele pode produzir temperaturas altíssimas, né, como 20.000 graus Celsius, luz intensa, onda de pressão ou onda de choque, né, onda de deslocamento de ar, e projeção de partículas metálicas
provenientes do circuito. Não precisamos estar diretamente conectados a esse sistema, né? Basta uma proximidade para que haja queimaduras gravíssimas, mesmo sem esse contato direto. Aqui um exemplo de aço voltaico. E sobre queimaduras, nós temos, né, quando falamos de queimadura, nós temos a origem da queimadura. Então, ela pode ter origem térmica, abrasiva, química ou elétrica. Nós temos a profundidade dessa queimadura. Então, uma queimadura de primeiro grau, ela atingiu a epiderme, que é a primeira camada de pele. Vai apresentar vermelhidão e dor. O segundo grau de queimadura apresentará bolhas, porque atingiu agora a derme. Toda queimadura de grau maior sempre será acompanhada de uma queimadura ou de mais de graus menores, ok? Então, uma queimadura de segundo grau, ela terá em volta dela uma queimadura de primeiro grau. Queimadura de terceiro grau, agora atingiu o nosso tecido adiposo, ou seja, a nossa camada de gordura. Ela terá normalmente uma aparência mais esbranquiçada. E o quarto grau de queimadura, onde agora foram afetados músculos e ossos. Então, sobre esses níveis, né, então elas podem ser superficiais, profundas e também causar queimaduras internas em órgãos. Esses arcovoltaicos ou sobrecargas também podem iniciar incêndios ou explosões, ok? E sobre, né, essas origens, nós temos sobrecargas de sistemas, curtos-circuitos, mau contato, instalações improvisadas ou o famoso bypass, equipamentos defeituosos e falta de manutenção. Então aqui temos dois exemplos, né, de sobrecarga de sistemas e instalações obsoletas. Quadros com fundo de madeira não são mais autorizados, porém existem muitos ainda espalhados por aí, principalmente em prédios residenciais antigos. E a famosa sobrecarga de instalações, como diversos equipamentos ligados num único ponto. Bom, agora falaremos sobre o risco de incêndios e explosões, né? E quando nós falamos de explosões, muitas vezes essas explosões estarão ligadas a áreas classificadas. Quem são áreas classificadas? Normalmente são áreas confinadas, são espaços confinados. Porém, as suas adjacências também podem oferecer riscos de explosividades e incêndio, ok? Para que haja esse incêndio e principalmente a explosão ela depende de 5 fatores, que são chamados o pentágono da explosão, tudo bem? O pentágono da explosão ele vai unir o triângulo do fogo mais dois aspectos. Vamos a eles. O triângulo do fogo é a junção de 3 elementos para que o fogo possa acontecer. Quais são eles? O calor de ignição, que pode ser originário de uma fonte de ignição, como superfícies quentes, mau contato de sistemas, faíscas, chamas diretas, ok? Então essas são as nossas fontes de ignição. Nós precisamos de oxigênio, que está presente no ar atmosférico, e o nosso oxigênio é o nosso comburente. E nós precisamos de um combustível, algo que vai queimar, ok? Então esse é o nosso triângulo do fogo. Quando esses 3 elementos se juntam, eles formam o tetraedro do fogo. Então eu tenho o que nesse momento? O fogo estabelecido e ele se tornará autossustentável. Ele vai iniciar uma reação química em cadeia. Tá? Então nós falamos do fogo. Para que isso se torne, né, feche agora o pentágono da explosão, nós precisamos então do calor, do combustível
do comburente, precisamos que esse combustível esteja em suspensão, então essa é a nossa quarta vertente, e o quinto é o confinamento, tá certo? Então, novamente, o pentágono do fogo, o pentágono da explosão é calor, combustível, comburente, combustível em suspensão e confinamento. Perfeito? Maravilha. Quais são os combustíveis que podem se apresentar em suspensão para a gente na nossa atmosfera? O primeiro deles são os vapores. Os vapores são líquidos que, em condições normais de temperatura e pressão, estão lá na sua forma líquida, mas que por algum motivo evaporaram e esse vapor vai se comportar como um gás agora, tudo bem? Então os vapores se comportam como um gás. Quem são os gases? Gases são produtos que em CNTP já são gases naturalmente. Então, por exemplo, o hidrogênio, o oxigênio, tá? Então esses produtos naturalmente eles já são um gás. Nós podemos ter as névoas. Quem são as névoas? São líquidos em suspensão. São microgotas de líquidos suspensos no ar. Tá? Então, isso é a névoa. Podemos ter poeiras, que são sólidos em suspensão. E podemos ter fumos. Toda vez que nós realizarmos trabalhos a quente com metais e plásticos, estaremos gerando um produto chamado fumo. E esse fumo ele é tóxico e inflamável. Então, todos esses produtos que eu citei agora podem estar presentes na nossa atmosfera, do nosso espaço confinado, e transformá-lo numa área classificada. Falta uma condição ainda para que isso possa acontecer, que é o exemplo agora do excesso de oxigênio. Tá? Na nossa atmosfera, nós temos 20,9% de oxigênio. Então, o ar atmosférico que nós respiramos, ele é composto por 20,9% de oxigênio, 78% de nitrogênio e 1,1% de outros gases. Existem diversos gases que compõem o ar atmosférico. Só que a NR33, né, quando nós falamos de espaço confinado, ela diz que o trabalho em espaço confinado ele pode ser liberado quando o oxigênio daquela atmosfera, daquele local, ele está variando de 19,5% até 23%. Se passar de 23%, o trabalho não pode ser liberado. E por que não? Porque o excesso de oxigênio pode tornar aquela área explosiva. De que forma? O excesso de oxigênio ele pode acelerar a queima de um produto, mudando a sua velocidade de queima, ok? Até 100 metros por segundo, um material queimando, né, nessa velocidade de 100 metros por segundo, nós temos uma combustão, é o fogo normal. Passando de 100 metros por segundo até 1000 metros por segundo, nós temos uma deflagração. Uma deflagração, ela vai possuir uma onda de choque de baixo impacto, ok? E por último, se o meu material queimar acima de 1000 metros por segundo, agora nós temos uma explosão, que nos fornecerá uma grande onda de choque. Tudo bem? E poxa, como que esse enriquecimento de oxigênio pode acontecer? De duas formas. A primeira delas é o vazamento do produto. Então nós temos lá uma tubulação de oxigênio, ou um cilindro de oxigênio, ou um caminhão transportando oxigênio, e há um vazamento, e esse produto entra num espaço confinado e enriquece aquela atmosfera. A segunda oportunidade, a segunda opção, né, seria uma reação química que libera grandes quantidades de oxigênio. Por exemplo, nitrato de amônio. Nitrato de amônio ele é utilizado na produção de fertilizantes e também na produção de anfo, que é uma massa explosiva. Esse produto nitrato de amônio, se ele for aquecido a 272 graus Celsius,
ele entra em decomposição química. E durante essa decomposição química, ele libera grandes quantidades de oxigênio. Foi o que causou a explosão do porto de Beirute, ok? Maravilha. Terminado essa explicação, vamos agora às nossas zonas de explosividade. Sempre que nós falarmos de 0, 1 e 2, estaremos falando de gases, vapores, névoas e fumos, ok? Sempre que falarmos 20, 21 e 22, estaremos falando de pós-explosivos. Tudo bem? Bom, as zonas 0 e 20 são locais continuamente explosivos, ou seja, não existe pausa, não existe trégua. Aquela área, ela é continuamente explosiva. Não há intervalos seguros, ok? Então aquele local sempre será explosivo. Os meus equipamentos e sistemas elétricos que atuam naquele local devem ter um nível de intensidade muito alta. Por exemplo, equipamentos categorias 1G e 1D com proteções bem elevadas. Perfeito? Exemplos de locais que nos oferecem essas condições: interiores de tanques que armazenam produtos inflamáveis, vasos de processo químico, linhas de transferência de inflamáveis como tubos, né, tubulações, silos de armazenamento de pós-combustíveis como milho, soja, por exemplo, e misturadores fechados. A sua cor de identificação é a vermelha. Zonas 1 e 21 são as atmosferas explosivas que acontecem com muita frequência, ou seja, frequentemente elas são explosivas, mas elas não são contínuas, ou seja, nós temos intervalos onde aquele local oferece uma certa segurança. Tudo bem? Alguns exemplos, então: o entorno de tanques, áreas próximas a pontos de transferência. Então, por exemplo, quando está ocorrendo a transferência, aquele local se torna uma área 1 ou 21. Quando a transferência se encerra, ele deixa de ser explosivo, né? Ele para de oferecer esse risco para a gente. Salas de bombas, moedores, moinhos e equipamentos abertos que emitem muita poeira. A sua cor de identificação é a laranja. 2 e 22 são atmosferas explosivas que podem ocorrer ocasionalmente e, quando ocorrem, é por curto período. Ou seja, na maioria das vezes é uma área segura, mas em alguns momentos pontuais ela nos oferece esse risco de explosividade. A segurança de intensidade desses equipamentos agora será uma segurança média. Por quê? Porque a frequência é muito baixa e muito curta, de curtíssima duração. Então, alguns exemplos, né? Entornos de flanges e conexões, áreas com ventilação natural e eficiente, pontos de descargas de pó e áreas próximas a válvulas e juntas. Sua cor de identificação é a amarela. Sobre os princípios da prevenção pela NR10. Então, sempre priorizaremos eliminar o risco. Como eliminando o risco? Não realizando trabalhos com energias, ok? Próximo é a desenergização. Depois, o seu bloqueio, sinalização, confirmação de ausência de tensão, aterramento quando necessário e possível, e trabalhos com procedimentos seguros, os famosos POP, né, procedimentos operacionais padrão. Sobre essas medidas de controle, então, a prioridade é trabalhar com o sistema desenergizado. Realizaremos para isso bloqueios e etiquetagens para que não haja o religamento, aterramentos temporários,
proteções coletivas e também individuais, procedimentos formais de trabalho, que são os procedimentos operacionais padrão. Então, agora sobre a nossa desenergização, nosso passo a passo para que isso seja possível. Ela possui etapas básicas que se resumem em seccionamento das chaves e dos circuitos, impedimento que ele seja reenergizado. De que forma? Através de bloqueios, ok? Realizados os bloqueios e os seus etiquetamentos, faremos a constatação, que é o teste. Instalaremos aterramentos temporários quando isso for possível e aplicável. Protegeremos as partes energizadas próximas. Então, não é porque o nosso sistema está desligado que outros próximos estarão na mesma situação. E faremos a nossa sinalização. Bem, desligar não significa que está seguro. Então, a nossa tríade da segurança, né, que é desligado, testado e aterrado, é uma premissa que não deve ser esquecida nunca. Tudo bem? Por quê? Porque nós fizemos todas as nossas etapas, desligamos o sistema, instalamos os bloqueios, colocamos a etiqueta, no entanto, existe um retorno, né? Aquele sistema está em contato com uma outra parte energizada e isso não está na nossa visão, né? Não está nítido para a gente. Então, por isso que é muito importante realizar os testes. Sobre os nossos bloqueios de etiquetagem, sempre após desligar o sistema, utilizaremos cadeados. Não é um cadeado comum, tudo bem? São os cadeados de segurança, onde eles terão, né, neles ali etiquetas com as palavras cuidado, atenção, perigo, tudo bem? Então estará avisando outros usuários de que aquele sistema está bloqueado. Junto com o cadeado, adicionaremos uma etiqueta informando quem está trabalhando na área, o que ele está fazendo, data e hora de início, provável data, hora de término. Esse conjunto, né, de cadeado e etiqueta, ele deve impedir o religamento acidental e com um detalhe. Dependendo do sistema, dependendo do nosso circuito, eu vou ter que bloquear em vários pontos, né, em mais de um ponto. Quem controla essa chave deve estar ciente do que está acontecendo, o período que isso está acontecendo e quem está realizando aquela manutenção. E o objetivo é evitar que tudo aquilo seja religado de uma forma inesperada. Tudo bem? Bom, porém, por vezes, nós precisaremos trabalhar com o sistema ligado, com o sistema energizado. Quando isso ocorrerá? Quando houver uma justificativa técnica, então, por exemplo, linhas de transmissão. Normalmente, as linhas de transmissão, né, os trabalhos são feitos com elas energizadas. Quando não é possível desenergizar, quando é um sistema que ele não pode ser desligado. Só que para que essas situações, né, para que esse tipo de trabalho ocorra, deve haver o quê? Procedimentos específicos que garantam a segurança dos profissionais. Esses profissionais, por sua vez, devem ser capacitados a esse tipo de trabalho. E eles estarão protegidos e municiados, né, por EPIs, então equipamentos de proteções individuais, e equipamentos de proteções coletivas, adequados a atividades e à amperagem daquele sistema. Quanto às nossas zonas de trabalho em redes energizadas, nós temos a zona livre,
que é o local onde já não existe risco de choque, então o acesso é livre, então o próprio nome já diz. Nós temos a zona controlada, onde já existe um certo risco de choque, porém a atividade daquele trabalhador é uma atividade indireta. Então, é um inspetor ou trabalhadores realizando atividades indiretas no entorno daquele local, no entorno da área de risco. E a zona de risco agora só pode ser acessada pelos trabalhadores diretamente ligados ao trabalho, trabalhadores autorizados e credenciados para estarem ali, com a utilização dos seus EPIs e EPCs. Quanto aos nossos treinamentos e qualificações, para que possa atuar com o NR10, nós temos os trabalhadores qualificados, trabalhadores capacitados, trabalhador legalmente habilitado, profissional autorizado, e nem todos eles serão eletricistas, ok? A palavra trabalhador qualificado e capacitado costuma gerar muitas dúvidas e confusões, ok? Já o nosso legalmente habilitado significa que ele é credenciado num órgão, como o CREA, por exemplo, tudo bem? Então, ele tem um credenciamento, tá? E nós temos os autorizados pela empresa. Veremos aqui as diferenças. Então, qualificado, capacitado e autorizado. O nosso trabalhador qualificado, ele possui formação específica na área elétrica. Ele comprova a sua qualificação através de um diploma ou certificado. Ele possui conhecimento, né, formal pelo sistema de ensino. Então, o sistema de ensino reconhece aquele profissional como uma pessoa qualificada, que fez um curso, que está habilitado àquelas atividades, que possui conhecimentos técnicos, ok? Já o trabalhador capacitado, ele não tem essa formação. Ele recebe um treinamento para executar as suas atividades, são atividades mais simples e determinadas. Ele vai atuar sob a orientação e responsabilidade de um outro profissional, normalmente do profissional legalmente habilitado ou de um profissional qualificado, tudo bem? Então, ele atua sob essa responsabilidade e a sua competência, né, o que ele pode fazer, decorre do treinamento que ele recebeu, aquela tarefa específica. Normalmente serão os nossos auxiliares. Bom, desculpe, faltou falar sobre a autorização, né? O trabalhador autorizado, ele é aquele que tem a sua formação, ok? Então, ele é qualificado ou ele é capacitado, ele possui o treinamento de NR10 válido, ok? Então, os nossos treinamentos de NR10 possuem uma validade, tá certo? E junto com essa validade, o ASO, que é o Atestado de Saúde Ocupacional, precisa estar em dia. Então, esse alinhamento perfeito entre validade do treinamento de NR10 com a validade do ASO é que torna o trabalhador autorizado. Bom, as nossas qualificações, né, os nossos treinamentos, o básico, ele recebe ali um mínimo de 40 horas de carga horária, tudo bem? Então, aquele primeiro treinamento em NR10. E as reciclagens, ela ocorre quando houver mudança de função, então a pessoa mudou a função dela na equipe ou o que ela faz na empresa, tudo bem? Quando ocorrem mudanças significativas nas instalações, e essas mudanças trazem novos riscos ou novos processos produtivos, tudo bem? Então, essa mudança ofereceu um risco ali na atividade do trabalhador, então a reciclagem é necessária. Quando o nosso trabalhador fica por longos afastamentos, né, e ele retorna às suas atividades, então ele ficou ali um determinado tempo, mas esse tempo foi considerado longo, né, e existem alguns critérios para que ele seja considerado
um afastamento prolongado, tudo bem, exigirá então uma nova reciclagem, ou então situações previstas pela própria empresa ou pela legislação. Então, são situações, por exemplo, que podem ocorrer ali pelo procedimento operacional padrão da empresa, ou então pelo um órgão de classe, tá? Ou a própria legislação muda. Então, essas reciclagens podem ocorrer. E os treinamentos, eles devem ocorrer de forma segura, né? A pessoa que ministra o treinamento, principalmente os práticos, ele tem que ter conhecimento do que ele está fazendo, né? Porque senão, durante um treinamento, eu posso vitimar um trabalhador. Olhou os bacanas aí, espaçadinho? Olha a construída aí. Colocou o negócio no peito também? No peito, na barriga? Travou o mosquetão? Travou? Vai. Então, o que nós percebemos aqui? O treinamento visava mostrar ao trabalhador a segurança que o equipamento traz a ele. No entanto, a escada não estava devidamente ancorada. Havia um ponto de ancoragem na parte inferior, mas não havia ancoragem na parte superior da escada. Quando nós falarmos lá de NR35, né, no anexo de escadas, nós veremos algumas situações sobre isso. Quanto aos nossos equipamentos de proteções coletivas e equipamentos de proteção individual. Bem, sobre os coletivos, alguns exemplos, né? Barreiras físicas, isolamentos, aterramentos, dispositivos DR, sinalizações, bloqueios, proteções mecânicas, anteparos, e essa proteção coletiva é a nossa prioridade, ok? EPIs, alguns exemplos, então, capacete classe B. E o capacete classe B, ele pode ser do tipo 1, 2 ou 3, vai depender da atividade do trabalhador, ok? Então, pode ser um tipo 1 classe B, tipo 2 classe B, tipo 3 classe B, tá? Na aula de NR35 veremos melhor esses tipos de capacete. Luvas isolante, essas luvas elas devem ser muito bem guardadas e preservadas pelo trabalhador, porque basta um microfuro nessas luvas, né? Um pequeno dano na camada de produção dessa luva para que ela perca a sua função de isolamento. Tá? Vestimentas anti-chama, óculos de proteção, protetores faciais, calçados com isolamento, a manga isolante, tá? E os EPIs, eles devem possuir certificação e inspeção periódica. Lá na aula de NR35 nós veremos um pouco aí sobre inspeção de equipamentos. É uma aula mais voltada para a inspeção de equipamentos de altura, porém a gente vai perceber que eu consigo transportar esse conhecimento para a inspeção em qualquer tipo de EPI. Então aqui à nossa esquerda, né, um exemplo de uma proteção coletiva bem feita e própria para a nossa situação. E nós vemos aqui do lado direito uma situação onde os trabalhadores, a intenção foi boa, no entanto, faltou conhecimento e equipamento adequado. São da secundária, ó. Ó o que eles fizeram, ó. Ó. E aqui foi colocado com a mão aqui, ó. Olha lá, na primária. Espera que eu te explico. Vocês colocaram essa lona aí? Foi nós. Vai tirar ela. Pode ficar. São da
Vamos às nossas FEAs, que são as nossas ferramentas, equipamentos e acessórios. Bem, toda FEA que for utilizada ali na área de eletricidade deve possuir isolamento, ok? Então, as chaves são isoladas, os alicates, os detectores de tensão, os instrumentos calibrados e calibradores, tudo isso deve ter os seus isolamentos para que durante os trabalhos não passe corrente pela ferramenta ou equipamento. E a NR10, ela nos traz aí um rol de documentos indispensáveis. O primeiro deles são os procedimentos de trabalho, os famosos POPs, que são documentos escritos, elaborados por pessoas que conhecem a atividade, e eles são utilizados em atividades rotineiras. Atividades que fogem da rotina do trabalhador não podem ser orientados por POP, tá? Vai precisar de uma permissão de trabalho. Os POPs, eles são documentos que descrevem detalhadamente a atividade que o funcionário irá realizar, quais são os procedimentos de segurança para aquela atividade, quais são as condições impeditivas para aquela atividade e os procedimentos de resgate também estarão inseridos nesse POP. Para que eu consiga realizar um procedimento operacional padrão, um POP ou uma permissão de trabalho, antes disso precisa acontecer uma análise de risco. Tá? As análises de risco têm a função de reconhecer o risco, sanar o problema antes que a atividade seja realizada e, na impossibilidade de eliminar o risco, reduzir os riscos e proteger os trabalhadores. Então, é através desse documento que nós conseguimos determinar quais são os EPCs e os EPIs necessários para aquela atividade, porque eu reconheci o risco, eu quantifiquei o risco, ok? Prontuário das instalações elétricas, não são todas as instalações que precisam de prontuário, a NR10 ela traz ali as suas exigências para quais são esses tipos de instalações, tá? Os prontuários, em muitos lugares, são chamados de datasheet e são croquis, são projetos, são documentos que mostram como aquela instalação ou aquele sistema funciona, onde consta lá cronogramas de manutenção, tudo bem? Então o prontuário ele é muito rico em informações. Diagramas unifilares atualizados, então é um documento que passa por constante atualização. Registros de inspeções e manutenções e certificados de treinamento. Todos esses documentos são exigências da NR10. Sobre a análise preliminar de risco, ela deve ser feita antes de iniciar o serviço. Então, ela identifica os perigos, ela avalia e quantifica os riscos, ela vai definir a eliminação desses riscos ou o controle deles. É através dela que selecionaremos os EPIs e os EPCs e por onde planejaremos as ações de emergência. Então, em qualquer tipo de atividade, não só NR10, o resgate e emergência devem ser previamente planejados. Se nós não realizarmos esse prévio planejamento, o resgate ele vai demorar para acontecer, as ações de emergência vão demorar para acontecer e a probabilidade de resgatar aquela vítima com vida, ela vai reduzindo, ela vai diminuindo a cada minuto que passa. Então, uma boa análise preliminar, ela evita improvisações, tanto de materiais e equipamentos, quanto de procedimentos. Sobre as nossas matrizes de risco, tá? Então, existe uma hierarquia no controle de risco da NR10. Então, a primeira e a principal, e onde se deseja chegar nesse nível, é eliminar o risco. Tudo bem? Então, se nós eliminarmos o risco, nós teremos uma probabilidade de acidente praticamente zero. Substituição do agente, então eu tenho um agente
mais agressivo e vamos substituir por um menos agressivo. Controles de engenharia, agora estamos falando de barreiras, enclausuramentos, intertravamentos, ok? Controles administrativos, que são os procedimentos, então elaboração da análise de risco, elaboração dos POPs, emissão da permissão de trabalho, as nossas sinalizações, treinamento, formas de supervisão, auditorias de todo esse processo, ok? E por último, EPI. Então nós vemos que em qualquer situação, em qualquer NR que nós abordarmos, o EPI ele é a nossa última etapa. O EPI ele entra onde nós não conseguimos controlar 100%. Então todas essas etapas foram feitas. Eliminação do risco, tentamos e não conseguimos, ainda sobrou um risco latente ali. Tentamos substituir o agente e ainda não ficou 100%. Os controles de engenharia e administrativos ainda não chegaram nesse ponto de perfeição, né? Sobrou o que para a gente? Barrar o perigo ali no trabalhador, né? Barrar o risco no trabalhador. Então são as luvas isolantes, vestimentas, os capacetes, as suas proteções e calçados apropriados. Então, esse vídeo vai mostrar para a gente como que a mentalidade, né, como que a visão da redução de risco e da eliminação, elas vão passando aí passo a passo. Então, nós temos ali um isolamento ineficiente, aí na tentativa de melhorar, percebe-se que ainda uma parte dessa corrente ela consegue passar para a estrutura. Então desenvolve-se materiais com barreiras. Com o passar do tempo, percebe-se que essa barreira ainda causa acidentes. E vamos aprimorando até que a redução ou a eliminação do risco aconteça. Sobre primeiros socorros. Então, a NR10 ela pede, né, na verdade, ela exige que os seus profissionais tenham conhecimentos mínimos para socorrer ali uma vítima, né, um colega de trabalho que se acidentou durante as suas atividades ou até mesmo pessoas que tinham um contato indireto, mas acabaram se vitimando. Então, a primeira delas é não tocar diretamente na vítima enquanto houver energia no sistema. Tá? Essa premissa ela vem de que o socorrista ele não pode se tornar uma segunda vítima. Tá? E nem todas as barreiras conseguem evitar isso. Por exemplo, quando nós falarmos de NR33 e pegarmos as suas estatísticas, nós veremos que a cada 3 vítimas de espaço confinado, né, vítimas de acidentes em espaços confinados, 2 foram socorristas. Então, a atividade de socorro em espaço confinado ela é muito perigosa e ela acaba vitimando muito mais socorristas do que os próprios trabalhadores. Por quê? Porque muitas vezes o socorrista, o próprio socorrista, e quando eu falo socorrista, não era uma pessoa dedicada àquilo, né? É o colega de trabalho ali que vê o amigo dentro do espaço confinado desmaiado, por algum motivo ele não viu o momento em que aquele cara tombou, ele entra no espaço confinado na tentativa de ajudar o colega e acaba se vitimando também. Então, a maioria das vítimas de espaços confinados são pessoas que tentaram ajudar
outras pessoas. E na NR10 não é diferente, então nunca tocar numa vítima que está sendo, ainda está recebendo a descarga elétrica, né? Então, para que isso possa ser feito de uma forma segura, nós precisamos desligar a fonte de energia, principalmente se ela estiver próxima da gente, ou afastar a vítima da fonte de energia. Então, ou você afasta a fonte de energia da vítima, que é desligar o sistema, ou afasta a vítima da fonte de energia, mas não tocando diretamente nela. Podemos utilizar bastões isolantes para empurrar o corpo da vítima para longe daquela fonte. Acionaremos a emergência, então, se estamos dentro da nossa planta, né, dentro da nossa empresa, podemos acionar a brigada de incêndio. Se estamos em locais públicos, podemos acionar as equipes de socorro. Nós temos os telefones 192, que é o SAMU, e 193, que é o Corpo de Bombeiros, tá? Cada um tem a sua função específica. O SAMU é para casos clínicos. Como assim casos clínicos? Uma parada cardiorrespiratória, uma dificuldade respiratória, um engasgamento, um desmaio, um problema de pressão alta ou pressão baixa. Então, casos clínicos são manifestações anormais do corpo, né, daquela pessoa. E o Corpo de Bombeiros, que é o 193, acidentes em geral. Então, acidentes envolvendo eletricidade, quedas, acidentes automobilísticos, incêndios, ok? Afogamento. Então, os acidentes são para os corpos de bombeiros. Perfeito? Então, 192 e 193. Enquanto nós estamos esperando o socorro, devemos avaliar a consciência da vítima e a respiração. Ou seja, a nossa vítima está consciente ou inconsciente. Se ela estiver consciente, falando, conversando com a gente, então automaticamente eu já sei que ela respira e tem pulso, ok? No entanto, se ela estiver inconsciente, eu preciso me certificar de que ela possui pulso, né, de que o coração ainda está batendo e ela está respirando. Quais são as nossas possibilidades na inconsciência? Eu posso ter uma vítima inconsciente que tem pulso e respira. Eu posso ter uma vítima inconsciente que tem pulso e não respira. Essas são as probabilidades. Não existe a possibilidade de uma vítima respirar e não ter pulso, ok? Iniciaremos o suporte básico de vida quando? Quando a nossa vítima apresentar uma parada respiratória ou uma parada cardiorrespiratória, ok? Então aí faremos as compressões de resgate, as compressões de emergência. E para o suporte básico, para os profissionais leigos, e quem são os leigos? Qualquer um que não é do sistema de saúde. Então, se você não é do sistema de saúde, você tem um protocolo para fazer isso. E qual é o protocolo? São as compressões diretas sem ventilação. Então, o socorrista leigo, ele não vai, em hipótese alguma, realizar ali o que muitos chamam de respiração boca a boca. Por quê? Porque ele não tem treinamento para isso e ele não tem equipamento para realizar as ventilações de forma segura. E por último, quando a equipe especializada chegar, ela vai encaminhar essa vítima para atendimento médico. Quais são os acidentes mais comuns? Então, contato com fios desencapados, manutenções sem bloqueios, escadas próximas de rede elétrica energizada, uso de equipamentos, ferramentas e acessórios defeituosos, as famosas gambiarras, ou, para quem gosta de falar um pouco mais chique, o bypass, extensões improvisadas, trabalhos sob chuva. Então, são acidentes que costumeiramente geram vítimas, ok? Lembrando que um acidente do trabalho não necessariamente ele precisa gerar uma vítima, né? Vamos aos requisitos para que seja um acidente do trabalho. O primeiro deles é que ele gera uma lesão ou morte decorrente da atividade trabalhista. Perfeito, um acidente do trabalho.
ou então ele gerou um dano patrimonial à empresa ou a terceiros. Então não estamos falando de vítimas, estamos falando de danos patrimoniais. Também foi um acidente do trabalho. E paralisação de atividades. Não, ninguém se machucou, nada foi danificado, mas nós precisamos parar o processo produtivo para que aquela pane seja sanada. Então também é um acidente de trabalho porque traz prejuízos e atrasos na produção. Tudo bem? Vamos aqui a uma exemplificação de um acidente. Então, nosso trabalhador achou melhor trazer os seus materiais pelo lado de fora da residência. Ele se afasta da rede secundária, mas ao movimentar a escada, ele toca na rede primária. Então, é um acidente que, infelizmente, é comum no nosso dia a dia, né? Esse toque aí na rede primária. Então, por escada, um vergalhão durante uma construção de um sobrado, um prédio, um cabo de extensão de um rolo de pintura. Tá? Então, infelizmente, acontece com uma certa. A vossa bota é horrível. Esse mês ainda. Quem passou dia 4? Já passou. Dia 4 ele vem só, já passou, pô, dia 14, já passou, já ele. Então, desculpem aí pelo palavrão durante o vídeo, né? Mas é um vídeo coletado aí de acidentes com terceiros e mais um caso de um trabalhador indireto, né? Ele não estava envolvido em atividades de eletricidade, mas ele tem esse toque na rede primária. E sobre pessoas, né, indiretas à nossa atividade, nós temos esse segundo vídeo aqui que não é um acidente do trabalho, mas que mostra que a proximidade com eletricidade pode vitimar as pessoas. Então, ocorre aqui um erro bem conceitual, né, onde durante tempestades, né, chuvas, certos locais não são adequados para se abrigar. Sobre condutas proibidas pela NR10, então, nunca trabalhar sozinho em situações críticas, nunca utilizar EPIs danificados, nunca fazer improvisações, tanto de processos quanto de equipamentos, nunca remover dispositivos de segurança, e isso também a gente vai ver muito forte na NR12, nunca confiar apenas nos disjuntores desligados, precisamos sempre garantir os bloqueios e etiquetagem, e nunca executar manutenções sem verificar a ausência de tensão, sempre testar se está aterrado e desligado. Sobre as responsabilidades que a NR10 traz aos nossos personagens, e são dois eles, o empregador e o empregado. Obviamente, como em qualquer NR, o rol de obrigações e responsabilidades do empregador é muito maior do que o dos empregados. Veremos um resumo deles aqui, que é fornecer treinamento adequado à atividade do funcionário, disponibilizar EPIs e EPCs adequados à atividade, elaborar os procedimentos operacionais padrão com as suas respectivas condições impeditivas, etapas
a serem executadas pelo trabalhador, sistemas de resgate e assim por diante. Manter as suas instalações seguras, então em boas condições, sempre sinalizadas. Fiscalizar as atividades e realizar suspensão dos trabalhos quando não conseguir eliminar riscos que tornam a atividade extremamente perigosa. Atualizar as documentações exigidas, então o prontuário das instalações, os POPs, os procedimentos de resgate, as análises preliminares de risco. Então não é porque nós fizemos a análise a APR uma vez que não preciso mais realizar, então ela precisa estar em constante atualização, porque no meio do caminho ali podem aparecer novos processos, novos riscos, então essa análise de risco ela tem que ser constantemente atualizada. Quanto ao trabalhador, né, cabe cumprir os procedimentos que foram emitidos pela empresa, utilizar corretamente os EPIs, comunicar as condições inseguras e, em casos extremos, acionar ali o direito de recusa. Tá? Então, quando a situação for de perigo extremo, o trabalhador pode lançar mão do direito de recusa, isso está lá na nossa NR1. Não improvisar, então, equipamentos ou técnicas, tá? Zelar pela sua própria segurança e pela segurança dos colegas. Ok, pessoal? Então, com isso, nós chegamos aqui ao término da aula de NR10 com a mensagem, né, de que nenhuma tarefa é tão urgente e importante assim que justifique colocar a sua vida em risco, né? Que a melhor energia no ambiente de trabalho é aquela que move equipamentos e nunca acidentes. E lembrando sempre que a sensação de chegar em casa e reencontrar a família, amigos, né, isso é indescritível. E lembrar também que eles estão nos esperando com saudade, com amor, né, com vontade ali de ter momentos agradáveis com a gente. Maravilha? Muito obrigado pela essa uma hora aí de companhia. Relembrando que existem canais ali de comunicação para reclamações, elogios, sugestões ou dúvidas, tá? Fiquem à vontade para utilizá-los. Até a próxima aula. Forte abraço.